Graças a Deus, graças a Jesus, mais uma vez reunidos com a graça de Deus nessa casinha de servir, nesse nosso porto seguro que nos envolve com as energias benfazejas, trazendo paz e luz aos nossos corações. Que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, sempre que se faz necessário para a nossa melhora, para a nossa evolução, para o nosso progresso. Que aproveitemos com amor e carinho essa oportunidade de encarnação para nos melhorar, ficar livre das nossas imperfeições que há tanto tempo nos acompanham em várias encarnações. Que tenhamos sempre nos nossos corações força para vencer as nossas dificuldades, que tenhamos muita força e luz para ajudar o meio em que vivemos, no nosso lar, na nossa família, com as pessoas da nossa convivência, que reine o perdão, a concórdia e a misericórdia, que tenhamos sempre um coração puro, procurando cada vez mais aproveitar as oportunidades que aparecem no nosso dia a dia, na convivência com o nosso próximo. Que possamos mostrar um pouquinho do que viemos buscar dentro do Evangelho de Jesus, sempre que a oportunidade aparecer. Com a graça de Deus e de Jesus, que possamos receber a bênção dessa noite, todos aqui envolvidos no Evangelho de luz. Boa noite a todos. É com muita alegria nos nossos corações que a gente tem hoje a nossa companheira de casa, a Luísa, que vai falar para nós sobre as psicografias do Chico Xavier. Vamos envolvê-la com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, para ela desenvolver o tema da noite. Seja bem-vinda, obrigada. Olá, boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as obras de André Luiz. Elas foram escritas por Chico Xavier. Eu não sei se vocês conhecem, esse é o primeiro livro de André Luiz, chama-se Nosso Lar. Alguém já leu? Já? Assistiram o filme? Aí a gente tem a continuação, mais ou menos, que são os Mensageiros, que ele vai também explicando um pouco sobre o mundo espiritual, sobre os conflitos existenciais que a gente tem, a importância do plano reencarnatório. Agora, em agosto, vai ser lançado Os Mensageiros, um filme, e chama-se Nosso Lar 2, porque é praticamente uma continuação. Aí André Luiz começa a escrever esse, Missionários da Luz. É uma obra muito interessante. Ele vai já percorrendo outros conhecimentos que ele traz para a gente. E eu convido vocês a lerem as obras de André Luiz. Elas são muito interessantes. E hoje, com o acesso que a gente tem à tecnologia e informação, essas informações trazidas na década de 40 e 50, para a gente hoje fica mais fácil de entender, porque hoje a gente sabe o que é uma vibração. Então, quando eu era criança, se alguém fosse tentar me explicar o que é vibrar, o que é vibração, talvez os adultos tivessem um pouco de dificuldade. Mas eu hoje pergunto para vocês, o que é vibrar? O que é vibrar? O que vocês acham que é vibrar? Como que vocês explicam o que é vibrar? Um exemplo mais concreto do que é vibrar. Todo mundo tem um no bolso, com certeza. Celular. A gente não vê, não pega a vibração, mas a gente tem certeza que o celular está vibrando, não é? Então, hoje, para uma criança, entender o conceito abstrato do que é vibrar é muito mais fácil, porque a gente tem um acesso à tecnologia muito maior e de informação.
Situações em que na década de 50 a gente ainda não tinha esse conhecimento científico. Esse conhecimento existia no plano espiritual, mas não tinha chego até aqui na Terra para a gente. Aí ele escreve Os Obreiros da Vida Eterna, ele vai para o nosso lar, no mundo maior, e aí ele chega neste, que é libertação, que é o que a gente hoje vai conversar sobre este livro. Quando a gente fala libertação, qual é a ideia que tem para vocês? Podem falar. A gente fala libertação, qual é a primeira ideia que vem na mente? Se livrar. Se livrar. Que mais? Libertação. Liberdade. Me ajuda aí. Romper, né? O livro, ele tem o livro da Febre, da edição nova, deve ter outra capa, mas dá a ideia de romper. Libertar também pode ter uma ideia de desligar-se, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Aí depois André Luiz traz um pouco mais de informação sobre a mediunidade, uma das leis da física, ação e reação. Então, se eu empurrar esse copo, o que vai acontecer? Queda livre, né? Tudo que a gente faz gera uma consequência, gera uma ação. E essa ação retoma nessa vibração em ondas para quem fez a ação. Aí a gente tem a evolução em 2 mundos, que fala um pouco mais sobre o plano espiritual. E depois, novamente, ele vem discorrer um pouquinho mais sobre a mediunidade e mecanismos da mediunidade. E o último livro da série é um livro que pode ser que vocês gostem de ler, chama-se E a Vida Continua. Esse livro, ele foi feito também um filme, e eu convido vocês a assisti-lo. É um filme, ele não tem aqueles efeitos do nosso lar, né? Aquela coisa mais atmosférica, mais moderna, mas é um filme que ele traz para a gente essa importância da gente entender o nosso processo reencarnatório. E o filme foi muito bem elaborado e bem fiel aos ensinamentos do André Luiz. Então eu recomendo também que vocês possam assistir o filme E a Vida Continua, que é o último livro da série André Luiz. E eu convido vocês a ler. Quem tem dificuldade de ler ou quem não tem tempo, hoje a gente dispõe dos audiolivros. Então a gente pode se organizar e a gente pega na internet, baixa no YouTube, tem vários materiais de audiolivro à disposição, gratuitos. E a gente pode ouvir durante a ida ao serviço, enquanto a gente lava a louça. A gente não precisa ouvir o audiolivro de uma vez só. A gente pode estabelecer uma meta de ouvir por 10 minutos, exercitar a nossa concentração e foco. A gente pode pegar um livro e estabelecer uma meta de leitura de 10 páginas, porque devagar se vai ao longe, não é assim que a gente aprendeu? A gente precisa ler o livro todo num dia. O que a gente precisa é colocar dentro da nossa mente ideias esclarecedoras, ideias que possam nos libertar. Então, a gente hoje vai conversar somente sobre a introdução do livro. O livro ele é muito interessante. Ele conta um processo de desobsessão de uma moça chamada Margarida. E ela é obsidiada não por um único obsessor. Ela é obsidiada por uma legião, por dragões que se intitulam, liderados por um único espírito que chama-se Gregório. Durante o processo de desobsessão, que o André Luiz vai participar, junto com o Rubio, que é o escritor deste livro, ele começa a descrever essas redes de relacionamento tóxicos e que a gente acaba se envolvendo. E foi assim que começou esse processo da obsessão de Margarida. E o livro é muito interessante porque tem uma passagem, não sei se quem leu já pode lembrar, que a Margarida, ela tem um momento do livro que ela vai a uma igreja católica, para ver se ela melhora um pouco daquilo que ela está sendo assediada. E aí, os obsessores,
eles não entram dentro do carro. A cena em que o André Luiz descreve é que eles vão em cima do teto, do capô, agarrados, sentindo o balanço e o vento. E ao descerem na igreja, eles não entram. Eles ficam ali na porta, esperando a Margarida retornar. E aí a Margarida, quando entra na igreja católica, ela vai fazer uma oração para um santo que ela tem de devoção. E aí o André Luiz descreve que na altura do santo tem um espírito com uma pranchetinha anotando todos os pedidos para ele verificar a possibilidade de fazer todas as intercessões que sejam possíveis. Anota os pedidos, as preces, enfim. E o André Luiz descreve também essa atmosfera dentro da igreja. Então ele revela para a gente que todo ambiente onde se prega a oração, se prega o amor, se prega o ensinamento de Deus, de Jesus, enfim, de todas as religiões, existe esse trabalho da espiritualidade. E essas religiões acabam nomeando as situações pelos nomes próprios de cada religião. Então, na Igreja Católica, pela intercessão de um santo. Aqui a gente sabe que a gente tem o assessoramento dos protetores, dos amigos espirituais, e assim a gente vai tendo essa assistência. A gente vai conversar então depois, que eu vou primeiro passar um vídeo. A introdução do livro, ela é uma história, um conto egípcio. Depois vocês conseguem acessar na internet. Chama-se A Lenda do Peixinho Vermelho. Então, Emmanuel, ele faz o prefácio desse livro e ele coloca essa história, esse conto. E na internet, no site da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, que é a editora desses livros, eles fizeram um vídeo na forma de desenho animado. E eu trouxe para a gente assistir hoje. Eu sei que vocês são adultos, mas hoje existe um estudo da psicologia que fala que quando um adulto assiste um desenho animado, ele ativa as memórias afetivas e ativa as melhores memórias e lembranças da infância. E isso, quando acontece com um adulto como nós, faz com que todo aquele aprendizado que a gente veja, ouça ou estude, ele tenha uma forma mais eficaz para a gente aprender. Então, eu vou convidar vocês a gente assistir, é muito rapidinho, um desenho animado curto, sobre a lenda do peixinho vermelho. E é essa a introdução do livro Libertação. Era uma vez uma bela floresta virgem que abrigava em seu centro um belíssimo lago de águas cristalinas e tranquilas. Havia ali uma comunidade de peixes, onde todos viviam com total satisfação entre a gula e a preguiça. Bem, todos menos um. Volta aqui! Sai da frente! A grande jornada do peixinho vermelho. Vermelhinho! Ai, meus olhos! Desculpa, desculpa, desculpa! Pedir desculpas não vai te ajudar! Vermelhinho? Onde será que ele se meteu? Pode sair que a barra tá limpa, Vermelhinho. Valeu, Geleia! Tem certeza que ele já foi? O que foi que você aprontou dessa vez, Vermelhinho? Só porque eu estava com fome e comi umas larvinhas magras. Vermelhinho, você sabe que as larvas pertencem aos donos das locas. Se você quer suas larvas, precisa arranjar uma loca só para você. Mas as locas do lago já têm seus donos. E tudo o que eles fazem é comer e dormir na sombra. Eu passo meus dias a procurar uma loca, uma gruxinha, uma pedra qualquer que me proteja do sol e que tenha algumas larvas para matar a minha fome. E é imensa. Se continuar assim, minha única solução vai ser procurar outros rumos além do lago.
Como assim? Eu já nadei esse lago de cima a baixo tantas vezes à procura de uma loca e tudo o que encontrei foi essa muralha de pedras. Eu percebi que o fluxo da água ora sai do lago, ora entra. Está vendo? Isso significa que deve haver um outro lago além dessas pedras. Você está maluco, vermelhinho. Não existe outro mundo. O lago é tudo o que sempre existiu e tudo o que sempre existirá para todos nós. Além do mais, mesmo que existisse algo além do nosso lago, seria impossível a qualquer peixe alcançá-lo. Preguiçosos do jeito que vocês são, vai ser mesmo difícil ultrapassar essas pedras. Deixar de comer. Fazer dieta? Você só pode estar fraco do juízo, vermelhinho. Ai! O Geleia tem razão! Ai! Ai! Ali! Estou vendo uma luz! Será que consigo? Consegui! Uau! É maravilhoso! Ah, pobrezinho, você está todo machucado. Hã? Olá, eu sou a Juju. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Olá, meu nome é Vermelhinho. Eu estou bem. Quer dizer, mais ou menos. Mas está tudo bem. Você sabe onde é que eu estou? Pobrezinho, acho que bateu com a cabeça. Talvez você esteja precisando comer, se alimentar. Você aceita algumas larvas frescas? Larvas frescas? Você vai simplesmente me dar larvas frescas? E por que não, bobinho? Há larvas por todos os rios e elas são de todos. Um tempo depois, já com a barriga cheia de larvas frescas. Então, vermelhinho, gostou das larvas? Pensei que você fosse estourar de tanto comer. Desculpe, Juju. Aqui de onde eu venho, as larvas são, digamos, disputadíssimas. Juju, posso te fazer uma pergunta? Mas é claro, vermelhinho. Se vocês têm tantas larvas, por que vocês não são tão lentos quanto os peixes da minha terra? Ora, vermelhinho, a vida dos rios, mares e oceanos não é fácil. É preciso nadar muito e algumas vezes fugir de predadores. Se um peixe fica lento demais, ele se torna uma presa fácil. É por isso que nós comemos o necessário para a nossa sobrevivência e estamos sempre nos exercitando. Toda a vida precisa de comedimento e estudo. Puxa, Juju! Esse lugar é incrível! Eu nunca tinha visto nada assim. Eu quero conhecer mais. Eu quero aprender tudo o que puder ser aprendido. Você me ensina? A jornada para o aprendizado é longa e árdua, vermelhinho. E você não vai aprender tudo com uma única criatura. Mas eu posso ajudá-lo com seus primeiros passos. O resto é com você. E assim, Vermelhinho seguiu rio afora, conhecendo peixes de muitas famílias diferentes, fazendo novos amigos e aprendendo novos caminhos em seu percurso. Ele conheceu um fabuloso mundo, totalmente novo, onde viu homens, animais e construções diversas. Apesar de todas as maravilhas e abundâncias desse novo mundo, ele nunca perdeu sua simplicidade e retidão, vivendo sempre com pouco e nunca perdendo sua leveza e agilidade naturais. Vermelhinho alcançou o oceano sedento apenas de novidades e de conhecimento. Fascinado pela paixão de observar, tudo era novidade para Vermelhinho. Um dia, porém, em seu fascínio, Vermelhinho distraiu-se dos perigos que também rondam os oceanos. E quando percebeu, já era tarde demais. Assustado pela ameaça de ser totalmente tragado pela escuridão, Vermelhinho orou a Deus, Criador do universo e dos peixes,
rogando proteção dentro do imenso animal. E, como para aqueles que têm fé, nada é impossível, as preces de Vermelhinho foram atendidas. Agradecido e feliz, Vermelhinho passou a procurar companhias mais seguras e aprendeu a evitar os perigos e as tentações que uma vida sem limites pode trazer. Após todas as aventuras que viveu, Vermelhinho passou a apreciar todas as riquezas da vida em suas infinitas possibilidades. Ele encontrou plantas exóticas, animais estranhos e toda uma variedade de peixinhos de diferentes cores, formas e tamanhos. Vermelhinho acabou conhecendo e fazendo amizade com muitos outros peixinhos estudiosos como ele. Porém, um dia, Vermelhinho ficou sabendo de uma triste verdade. Uma grande estiagem se aproxima, Vermelhinho. Ainda bem que no mar aberto estamos seguros dela. Como assim? O estio é a seca, é a diminuição da água em vários lugares. Nós não temos esse problema, pois a água aqui é abundante, mas em outros locais ela pode ser fatal se os peixes não tiverem como chegar ao mar aberto. Essa não! De onde eu venho, a água é represada por uma muralha de pedras. Se a estiagem alcançar o lago, todos os peixes que vivem lá podem morrer. Ei, Vermelhinho, aonde você está indo? Eu preciso avisá-los! Eu preciso fazer tudo o que for possível para salvá-los! Assim, Vermelhinho se pôs na mesma difícil marcha de retorno ao lago que habitava antes. Voltei, pessoal! E aí? Sentiram a minha falta? Quem é você? Ei, fique quieto que eu quero dormir! Eu trago notícias importantes! Uma estiagem se aproxima e vocês precisam abandonar essa vida sedentária e vazia! Precisam entrar numa dieta sadia, fazer exercícios e estudar! É ruim de eu fazer regime. Por que você não vai aborrecer em outro lugar, hein? Eles não vão me ouvir. Eu preciso falar com o Rei do Lago. Ele vai me escutar. Você só pode estar louco, Vermelhinho. Outro mundo? Mas é a mais pura verdade, Rei Lacustre. Além das muralhas, existe uma vastidão infinita, com outra vida e uma nova experiência para todos os peixes. Há um céu repleto de estrelas brilhantes, deslumbrantes jardins submersos e criaturas de todas as formas, cores e tamanhos. Algumas são bem assustadoras, mas a maioria é agradável e acolhedora. Mesmo que existissem todas essas maravilhas do outro lado da muralha, como poderíamos ultrapassá-la? Como tudo na vida, a felicidade também cobra seu preço. Para que todos consigam ultrapassar a barreira natural que separa o lago do mar infinito, é preciso trabalhar, evitando esbaldar-se no consumo de larvas e vermes, fazer exercícios e estudar intensamente para a longa jornada que se tem pela frente. Não seja ridículo, Vermelhinho. Nosso lago é o centro do universo e ninguém leva uma vida tão boa quanto a nossa. Você é um tolo, Vermelhinho. Isso tudo são delírios de sua mente perturbada. Vá embora e não nos aborreça mais. Vocês precisam acreditar em mim! O lago, a estiagem... Vermelhinho não conseguiu sensibilizar os peixes do lago. E durante algum tempo, tudo pareceu correr sem mudanças. Mas, assim como foi profetizado pelo abnegado Vermelhinho, no decorrer das semanas, a estiagem alcançou com fúria implacável o reino do lago e todos os seus peixes preguiçosos e vaidosos. E dia após dia, a água do lago diminuiu até o ponto onde toda a comunidade pisciana desapareceu, atolada na lama do destino. Assim como Vermelhinho, André Luiz também aprendeu depois de muito sofrimento e voltou para espalhar a notícia de uma maravilhosa nova vida para seus amigos. Pelas mãos de Chico Xavier,
escreveu vários livros para nos mostrar a vida no mundo espiritual. E da mesma forma que vimos na história de Vermelhinho, poucos são os que estão dispostos a trocar o prazer passageiro pelo aprimoramento constante. É por isso que não podemos esquecer jamais as palavras do Divino Pastor. A cada um será dado de acordo com as suas obras. O peixinho vermelho. O peixinho vermelho é inspirado na lenda egípcia narrada por Emanuel, no livro Libertação, ditado por André Luiz ao doce médium mineiro Chico Xavier, publicado pela editora FEB. André Luiz é nosso irmão desencarnado que, através das obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual, narrou suas experiências na vida após a morte. Seu esforço, buscando acender luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volta ao antigo lar, anunciando aos companheiros que, além da prisão onde vivem, há outra vida, mais feliz e mais bela, mas que exige o esforço de cada um para alcançá-la. E aí, o que vocês acharam? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma parte que achou mais interessante? Não? Então, eu vou comentar. Não é porque a gente não vê ou ainda não tem o conhecimento que a coisa não existe. A gente não consegue enxergar o ar. A gente também não pega. Mas é fato falar que o ar não existe? Só porque a gente não o vê? Não. Se eu falar de eletricidade e eu falar que se a gente colocar o dedo na tomada vai tomar choque, a gente não vê a eletricidade passar pelos fios, mas ela existe? Sim. Aqui, onde nós estamos, existem ondas. Se eu ligar um rádio e sintonizá-lo, vai captar, certo? A gente aprendeu isso nas leis da física, das ondas. Então, não é porque uma coisa que a gente não conhece ou não consegue ver, pegar, ela não existe. E é o que eu coloquei para vocês. Na década de 40 e 50, esse conhecimento que ele traz para a gente era difícil da gente entender. Mas hoje, com a nossa ciência, ele se torna mais fácil. Uma outra frase que ele coloca é que seria impossível ele atravessar a muralha de pedras. Para a gente, nada é impossível. Só depende de uma coisa: esforço, vontade. Quando a gente tem uma meta que a gente coloca como foco, está determinado a fazer, ela pode ser difícil, mas para a gente nada é impossível. Depende somente de cada um de nós e depende somente de uma coisa: do esforço que a gente faz. A gente olha para ela e fala: nossa, olha como ela tem sorte. Não é sorte, é esforço. A gente olha só o produto final, a gente não tem o cuidado, às vezes, de olhar o processo. Quando a gente vê uma bailarina no palco, fazendo os passos, equilibrando-se somente naquela pontinha da sapatilha, a gente não sabe como é um pé de uma bailarina. A gente não sabe como é um pé de um jogador de futebol. Porque ele está escondido no produto final. Então, o nosso plano reencarnatório, ele depende somente de nós mesmos.
E é sobre isso que a gente tem que prestar atenção, é nisso que a gente tem que colocar toda a nossa atenção. Às vezes, que nem na história da introdução do livro Libertação, ele coloca que a gente se distrai, e a gente se distrai com muita facilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês e vocês vão concordar comigo. Eu vou me lembrar que eu tenho que mandar uma mensagem para a Silvia. Aí eu pego o celular. Aí eu abro o WhatsApp. Aí tem lá várias mensagens. Aí eu começo a olhar. 1, 2, 3, 4. Quando eu vejo, já passaram-se 20 minutos e eu não mandei mensagem para ela. Estou mentindo? Então a gente se distrai com coisas que às vezes não são importantes para a gente. É que nem ele colocou, né, por meio de uma história. A distração, esse mundo que a gente vive hoje com muitos apelos, nos distrai do nosso foco. E a gente precisa fazer esse exercício de focar o que para a gente seja importante. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês ele volta ao lago e ele tenta orientá-los, né? Ele tenta sensibilizá-los do que vai acontecer. A gente muda alguém? Sim ou não? Não. No nosso plano reencarnatório, a gente tem uma responsabilidade, sim, de mudar a gente mesmo. Essa é a gente... Eu vou conseguir mudar a Silvia? Não. Eu posso ajudá-la, se eu estiver mais próxima do convívio dela. Mas a escolha, a liberdade de escolha é de cada um. Então, a gente não tem esse poder sobre ninguém. Esse poder é nosso, sobre nós mesmos. Então, que nem ela colocou na prece de abertura, a gente precisa melhorar a gente mesmo, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente ouve. Aí eu vejo o comportamento dela, ou eu vejo como ela fala, eu acho bacana. E isso vai trazendo um repertório para mim mesma. Para mim mesma. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, aquela palestra foi interessante, né? Fulano poderia ter assistido. É para a gente mesmo. Porque a gente está mais disponível a mudar, a pegar essas situações que a gente vê e ouve e trazer para a gente dentro da gente mesmo. Porque às vezes o outro é muito resistente, que nem aqueles outros peixinhos do lago, e eles não conseguem, essa onda não reverbera neles, eles não ressoam, não conseguem. Então, é que nem ele falou, até ela colocou na prece, a gente precisa ter olhos de ouvir e ouvidos de ouvir. A gente talvez em outro momento tivesse dessa mesma forma, mais cristalizado, mais resistente. Só que aí a vida vai passando e a gente vai se aprimorando. E é dessa forma que a gente vai evoluindo, chegando à evolução. Uma outra parte que eu gostaria, já que a gente já está chegando ao final da nossa conversa, ele fala do poder da oração, né? Então ele estava distraído lá e aí ele foi engolido, né? Pela baleia. Então a gente às vezes está assim distraído nos nossos defeitos, nos nossos vícios, nas nossas imperfeições que a gente já traz. Porque nós, como um espírito antigo, nós trazemos muitas limitações ainda em nós mesmos. E aí é isso que eu queria conversar com vocês, sobre o poder da fé, o poder da oração. Então, no livro Libertação, o Gúbio, ele assiste, o André Luiz assiste o instrutor Gúbio fazendo uma prece, no momento em que ele está assessorando a Margarida para começar o início do processo de libertação. E essa prece eu gostaria de fazer com vocês. E aí eu vou fazer ela devagar e eu gostaria que vocês fossem repetindo mentalmente, com o pensamento, para vocês mesmos, para que a gente possa então já ir absorvendo essas energias salutares de uma prece
E que a gente já possa ir se preparando e se encaminhando para o passe. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros os que lembram de ajudar aqueles que perseguem. Em toda parte, ouvimos as rogativas em benefício dos que acolhem. Entretanto, é difícil ouvir uma súplica em favor dos que ferem. Há muitos que rogam pelos fracos, mas é chegado o tempo de rogar também pelos fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha, conhece a todos nós. Não nos julgas pelo padrão de nossos desejos ainda infantis, porque o teu amor é perfeito e infinito. Se inclina para os cegos, doentes e sem sortes, mas também para aqueles que causam a cegueira, a dor e o desânimo. Salvas em verdade a todos nós que buscamos a verdade para nos libertar. Na casa de Simão, o fariseu, não desprezastes a mulher adúltera. Ajuda a todos com as suas mãos fraternas estendidas. Assim és tu, Mestre, o mensageiro imaculado, o grande governador da terra. E nós somos os espíritos em evolução.